mas ele tem que estar todo conciso, né? Então, vocês são locadora, Clara, vocês são locadora de filmes também? Não tem problema, não. Sim, não tem problema, não. O deles vai mudar, o deles vai ter vendas de ingresso, o de vocês não vai ter venda de ingresso, vai ter aluguel de produtos. Aí a parte de aluguel de produtos pode se assemelhar mais com a luderia de Giovanni, que ele aluga alguns jogos, né? Eu acho que tem isso no dele. Mas os negócios eles têm algumas partes parecidas e outras específicas do negócio. Então, aqui, ó, vocês podem corrigir isso, certo? Beleza. Aí, quais são os dados manipulados em cada tarefa? Então, na venda de ingresso, vocês já colocaram aqui. Como os dados são registrados pela empresa, são armazenados, banco de dados, beleza. Como se dá o acesso? Nesse caso aqui, vocês colocaram no sentido de que, como a empresa trabalha hoje, o sistema ia substituir isso aqui, né? Essas planilhas, né? Eu entendi isso, né? Isso. Beleza. Então, são produzidos relatórios de receitas, despesas e satisfação dos clientes. O que é apresentado? Deixa eu só anotar aqui. Aí, o que é apresentado, com qual periodicidade, e são apresentados semanalmente ou mensalmente as seguintes informações: número de ingressos vendidos, ticket médio. Eu não conferi se todas as perguntas que eu passei estão aqui, tá? Eu tinha passado antes, mas eu acho que tá, né? Estão, beleza. Teve alguma pergunta que vocês acrescentaram a mais ou não? Não, tranquilo também. Se quiser, pode botar, mas tranquilo, né? Então, formulários apresentados, as necessidades da empresa em termos de sistema. Aí aqui que vocês vão trabalhar a parte do projeto em si, certo? Então, são a criação de uma plataforma web intuitiva para a venda de ingressos, integração do sistema de vendas online presencial, desenvolvimento de uma seção de cadastramento de novos títulos ao catálogo. Então, a seção de cadastramento de novos títulos. É aquele mesmo negócio lá que vocês têm que mudar. Joga. Não tem. Vocês podem trocar isso aqui, cadastramento de novos títulos, por gerenciamento, certo? Mesma coisa que a gente tinha falado lá. E de novos títulos, não. Dos títulos dos títulos, você pode colocar dos filmes ao catálogo, ou dos títulos de filmes ao catálogo, certo? Então, criação e integração novo de banco de dados e disponibilizar relatórios parciais para facilitar a elaboração de outros relatórios. Isso aqui vocês podem também modificar, tá? A não ser que vocês tenham documentado aqui os casos de uso, pelo menos eu não vi, mas não tem nenhum relatório parcial que vocês vão usar
em outro relatório. Eu não vi nenhum caso de uso de relatório chamando outro caso de uso de relatório. Então, você pode disponibilizar relatórios e ver o que é que vocês colocaram aqui. Eu acho que tem relatório gerencial, né? Deixa eu ver. Bora, galera do grupo, falem. Relatório, tem relatório de que aqui? Tem relatório de satisfação dos clientes e de vendas. Beleza, então você pode colocar aqui, certo? Porque você vai colocar aqui é o que o seu sistema vai atender. Se o seu sistema, se você colocar aqui que ele vai disponibilizar relatórios de estoque, por exemplo, ou relatórios parciais para facilitar a elaboração de outros relatórios, e não tem aqui no seu sistema isso, né, nos casos de uso, nos requisitos e tal, então tá errado, tá? Então, qual é a necessidade da empresa em termos de sistema? Então, ele precisa de disponibilizar relatórios, aí você falou aí relatórios gerenciais, não sei se foi isso mesmo que tu falou, gerenciais e de vendas, e de controle de vendas, ou de acompanhamento de vendas, tem que ver lá como é que está lá embaixo, eu não sei. Enfim, certo? Então, quais são as prioridades estabelecidas pelo sistema? Aqui são os requisitos obrigatórios, né? Eles devem estar aqui. Então, as prioridades estabelecidas para o sistema são a criação do banco de dados, integração ao sistema, implementação do sistema de gerenciamento de catálogo. Aqui você já usou a palavra mais correta, né? Ao invés de usar cadastramento de novos títulos, criação do sistema de vendas. O sistema vai ter treinamento de funcionários? Vai ter a parte de treinamento que eu não vi, parte de treinamento dos funcionários. Não. Então, vocês podem ou tirar isso aqui, ou acrescentar um caso de uso lá para treinamento, mas eu não acho que isso entra no sistema, tá? Então, acho que isso aqui não se encaixa em sistema. Certo? Treinamento de funcionários não entra como uma prioridade para o sistema, né? Seria mais os que vocês podem olhar os requisitos, toda vez vocês podem olhar os requisitos obrigatórios para ter uma luz disso aqui, tá? Então, eles devem estar aqui dentro, certo? Quem usará o sistema, a priori, será usado pelos clientes e funcionários, em que esse último apresenta diferentes níveis de acesso. A exemplo dos acessos da atendente de bilheteria, tal, certo. Quais tarefas precisam ser automatizadas? Tarefas com geração do relatório parcial e envio. Em quais plataformas a solução deve ser oferecida? Beleza. Certo. Existe alguma necessidade de reformulação do banco de dados, criação da plataforma web, quais funcionalidades do sistema deverá oferecer? Também aqui, ó, essa parte. Então, as funções que o sistema vai oferecer. É importante que tenha todos os casos de uso aqui. Se tiver todos os casos de uso, obviamente vai ter todos os requisitos. Não funcionais e funcionais. Tá, isso aqui está aqui dentro, né, do caso de uso. Então, todos os casos de uso são para estar aqui. E tudo que está aqui
é para estar no caso de uso, beleza? Então vamos ver quais as funcionalidades que o sistema vai oferecer. Então as funcionalidades elencadas para o sistema, a consulta de catálogo de filme, né? Está dentro do CRUD, né? Dos filmes, eu acho que eu vi isso aqui lá. Gerenciamento de ingressos e o catálogo de filme, aqui está redundante, mas pode ser, aqui você botou só a consulta, que seria o listar, aqui você colocou o gerenciamento, né? Então é incluir e tal. Só tem que corrigir aquela parte lá de cima, que você deixou sem ser o gerenciamento. Consulta de sessões e horários que possuem ingressos disponíveis, escolha de assentos, venda dos ingressos inteiros, e-mail, envio dos e-mails com a cópia dos ingressos, formulário de satisfação. Formulário de satisfação, não lembro se eu vi nos requisitos lá. Tem o requisito de formulário de satisfação? Eu acho que deve estar como pesquisa de satisfação, alguma coisa do tipo assim. Acho que não está com o mesmo nome. Tranquilo. Após o final da sessão, consulta o nível de acessibilidade oferecido nas salas. Consulta o nível. Tem que ver como é que vai funcionar esse formulário de satisfação, tá? Se ele tiver lá no caso de uso, a gente vai ver se realmente ele é um caso de uso ou não. Porque pode ser que, se for assim, como aquelas que a gente recebe no e-mail e responde e manda por e-mail de volta, ele nem entra no sistema, né? A não ser que tenha uma janelinha lá que você entre no sistema e aperte lá responder pesquisa de satisfação. Aí vai ser uma rotina onde você vai logar no sistema, responder a pesquisa e sair. Pode ser que tenha, tá? É tudo uma questão do negócio, mas isso aqui tem que estar amarrado lá embaixo. Vamos ver como é que tá. Isso aqui, ó, comportamento e desempenho esperados. Tem que estar aqui o quê? Os requisitos não funcionais, certo? Se tiver alguma coisa que está aqui e não está lá, vocês precisam acrescentar. Se tiver alguma coisa que está lá e não está aqui, vocês precisam incluir aqui. Se tiver lá e não tiver aqui. Entendam que pode ser que eu passe batido aqui nessa vista mais rápida, porque eu não vou decorar exatamente o que está tudo escrito aqui e ver, no requisito não funcional, eu li lá em cima que tinha. Eu vou olhar mais detalhadamente quando eu for corrigir, né? Mas agora fica a dica aí para vocês olharem, tá? Então, o sistema desempenha todas as funções solicitadas com agilidade, esperada, específica, a validação das possibilidades assim, não demore mais que 5 segundos, então, rápido. Que o sistema exiba para venda apenas assentos disponíveis, que o sistema valide o pagamento em no máximo 10 segundos, rápido também, mas isso aqui não é problema, tá? Só vai ser ruim para o programador que vai fazer. Que o envio do e-mail com cópia do ingresso seja enviado em no máximo 5 minutos, beleza? Então, vocês têm que observar se isso aqui que eu marquei está lá nos requisitos não funcionais. E se tem coisa no requisito não funcional que está faltando aqui, beleza? Quais as regras da empresa que influenciarão o sistema? As regras limitadas pelo cliente por uma reserva de porcentagem de assentos por sala. A reserva de uma porcentagem de assento por sala, não entendi isso. Ainda a ser determinada e que serão destinadas para a meia entrada. Não entendi. Então, a meia entrada ela só pode
Só pode ser vendida uma parte, é isso? Sim, uma limitação para a quantidade de assentos. Então, vocês têm que tratar isso aqui também no caso de uso. Então, no caso de uso, no caso de uso, o que é que vocês vão fazer? Caso de uso, venda de ingresso. Vai ter uma exceção se o percentual de ingresso estudante atingido, o que é que vai acontecer? Não sei, que vocês não explicaram aqui. Mas ele vai deixar de ser vendido? É isso? Não vai aparecer mais, não vai deixar vender mais. Vocês têm que incluir essa exceção aqui, tá? Porque tem uma regra aqui dizendo que tem um percentual de reserva. Então, você vai fazer o fluxo principal normal, certo? Com as variantes que eu já vi lá que vocês fizeram. E dentro da variante de percentual de ingresso, você vai colocar lá. Se o percentual de estudante for atingido, aí você vai dizer, faça isso, faça aquilo, que não está descrito aqui também. Vocês podem descrever. Então, aqui pode ser que a exceção do cara do cadastro, como é? Se a pessoa não for cadastrada, a 1.1, ele informa o CPF, telefone, depois ele volta para o login. Então, aqui, o que é que vai acontecer? Se a percentual de ingresso estudante atingido, então, eu vou dar um exemplo do que poderia acontecer. Não vai vender o ingresso, o sistema pede que o usuário escolha o ingresso inteiro, tá? Então, vocês estão entendendo, né, pessoal do grupo? Beleza, porque aí anotem para vocês fazerem a correção, viu? Se vocês chegarem sem essa correção lá, pior ainda. Então, nessa seção foram elencados os requisitos, tá? Então, vou adiantar aqui, ó, o sistema deve permitir gerenciamento do catálogo, beleza, de filmes, listar os filmes e sessões disponíveis, deve permitir a escolha dos assentos, deve permitir a venda dos ingressos inteiros, meia entrada, deve informar nível de acessibilidade das salas, deve enviar um e-mail com a cópia do PDF, deve enviar o e-mail com o formulário de satisfação após o término da sessão. 40% do total de assentos para a meia entrada, aqui, ó. Então, vocês disseram aqui em cima que foram reserva de sala, serão destinados para a minha entrada, proibição de compra, cada idade do cliente inferior à classificação. Aqui, ó, proibição de compra é outro caso de uso, que eu não tinha terminado de ler. Então, tem outra aqui, ó. Vocês vão fazer a mesma coisa, outra exceção, certo? Mas aí, assim, talvez não tenha uma exceção aqui, tá? Porque se a pessoa vai apresentar o seu documento lá, né, que eu acho que eu vi que ela vai se identificar, né? Então, a atendente já não vai vender, né? Se for, eu acho que entra mais só nessa questão da minha entrada.
É... As regras elencadas pelo cliente, a reserva de uma porcentagem de assentos por sala, ainda a ser determinada. É isso aqui que eu estava procurando. Ainda a ser determinada, só que vocês já determinaram aqui, né? Vocês já determinaram aqui, ó, 40%. Cadê? Passei. Passei. Passei demais, cadê? Aqui, ó. Então, eu não sei se vocês... Essa percentual a ser determinado é tudo, meia por idade e por estudante, enfim, ou se é só, como vocês colocaram aqui, não, colocaram para tudo, para todas as minhas entradas. Então, minha entrada sendo por idoso ou estudante, ou tem cinema que dá professor, é 40%. Então, vocês podem colocar aqui, ó, tirar isso aqui, ó, ainda a ser determinada, vocês já determinaram aqui embaixo, certo? Então, vocês vão pegar aqui, tirar isso aqui, colocar aqui os 40%, né? E vão fazer aqui, no caso, não seria estudante aqui, né? Que eu não tinha lido todo, mas realmente meio idade. Idade pode ser também uma questão, né? Então, não seria estudante, seria, se o percentual de ingresso meia entrada for atingido, né? Então, meia entrada abrange tudo, vocês fazem a exceção lá, beleza? E aqui corrige. Vamos lá. O sistema deve destacar os assentos preferenciais com o objetivo de facilitar a escolha dos usuários. O sistema deve permitir a realização de check-in, deve destacar sessões com campanha de marketing ativa. Não entendi isso aqui. Isso aqui quer dizer o quê? Mas seria destacado na venda online, no sistema para venda online seria destacado alguns filmes, se tivesse com alguma campanha de marketing. Sim, entendi. Beleza. Deixa eu ver. Vejam que talvez de novo, talvez eu não decore os requisitos, mas isso aqui deve estar sendo tratado no caso de uso, beleza? Caso de uso de venda. Não, acho que isso aqui não é um caso de uso de venda não que ele entra, né? Não é. Caso de uso de venda, vocês vão colocar lá que o sistema vai listar o filme, né? Por ordem de filmes com campanha de marketing, alguma coisa assim, né? Lembra que no primeiro caso de uso, quando a gente criou a passagem do trem, a gente discutiu sobre isso, sobre a listagem de destinos, e a gente podia listar por rotas com a menor distância, né? Seria uma referência, então ela vai entrar uma referência, um requisito, e ela vai entrar também no caso de uso, beleza? Vou adiantar aqui, o sistema deve permitir métodos de filtragem na exibição do catálogo de filme.
Então, requisitos não funcionais, deve apresentar o botão de suporte em todas as telas. O sistema deve exibir apenas os assentos. Beleza, os requisitos não funcionais, eles não entram no caso de uso, né? Seriam só se fosse não funcionais mesmo, aquele que eu estou vendo aqui é só não confundir funcional com não funcional, mas eu acho que está tudo certo aqui. Garantir a venda de assentos preferenciais, se enquadra como preferenciais. E os requisitos suplementares. O sistema deve apresentar a opção de acessibilidade, o manual, confiabilidade, desempenho. Beleza, vamos para os casos de uso que envolvem os requisitos funcionais e não funcionais. Ó, falta vocês colocarem quais são os requisitos que são correlacionados, certo? Então, deixa eu olhar aqui. A gente pensou em colocar, mas como ainda ia mexer em alguns requisitos, Uhum. a O gente não sistema colocou para não ter retrabalho depois. deve estar. Então, seria esse requisito 1, né, que ia gerar esse caso de uso 1 aqui, né? Cliente escolhe a operação, beleza. Variante 1, inserir. Variante 2, consultar. Não, eu confundi. Eu marquei o filme lá, mas aqui é cliente. Mas, enfim, vocês olham. Deu para entender, né? Colocar os casos de uso aqui. Inclusive, foi bom eu ter olhado lá. Eu não vi lá o requisito funcional gerenciar cliente, né? Ou tem? Não tinha, a gente adicionou hoje, quando nós estávamos Beleza, terminando. pronto. Isso aí seria também um erro que eu tinha falado, né? Que todos os requisitos funcionais têm que estar em caso de uso, todos os casos de uso têm que ter os requisitos funcionais, não pode ter nenhum requisito funcional sem caso de uso, certo? Então, e ao contrário também, tá? Então, vocês criam o requisito funcional lá, certo? Mas, aparentemente aqui a descrição do caso de uso está ok. Só isso aqui, ó, é junto, tá? Então, não é separado. CPF, ele vai incluir numa lapada só. Ele vai, numa tela, ele vai digitar o seu CPF, nome, endereço, telefone, todos os dados que você necessitar. Beleza? Não A tem gente que... preparado para fazer uma validação se o cliente não tinha cadastro ainda. Mas essa validação, ela não deve acontecer aqui. Aqui é o inserir. Quando ele entra aqui no inserir, é porque ele já vai inserir. Ele já veio para inserir. Tá? Essa validação, ela vai acontecer... Pode acontecer lá no... Pode acontecer ou deve acontecer lá na venda, mas se você quiser incluir aqui, essa validação ela entra como uma exceção, tá? Então, pode colocar a validação, né? O cara que quiser se cadastrar e já tiver cadastro, é válido, isso existe. Então, você vai incluir aqui uma exceção. Isso, já incluiu a exceção, ó, cliente já cadastrado, certo? Então, exatamente, 1.1a. Só que aí ele vai digitar tudo. Por exemplo, se eu entrar aqui no site Maga, sei lá, deixa eu ver qual é o mais rápido. Amazon, talvez.
Deixa eu ver, Amazon.com. Aí ele já entra mandando o cara se logar, sei lá o que, deixa eu ver. Lojas Americanas. O que seja mais fácil. Deixa eu ver esse do Caso Bahia. Então, aqui, ó, se eu vier aqui, ele faz a validação, mas tipo, tem sites que você digita já tudo e ele te joga já pega as informações de cadastro, certo? Porque se você for fazer essa validação aqui, como está aqui, seria para o login, né? Na tela de login. Então você poderia fazer, se for na tela de login, uma validação, mas aqui não, aqui é o gerenciar cadastro. Entende? Você consegue entender a diferença? Sim, certo. Porque, por exemplo, se fosse um login que ele estivesse fazendo, e aqui, ó, também tá não dá certo isso aqui. Essa pré-condição aqui. Por quê? Porque se você for cadastrar uma pessoa nova, se eu for me cadastrar, eu não tenho cadastro. Então, como é que eu vou fazer login para me cadastrar? Tá entendendo? Então, a pré-condição funciona para consultar, alterar e excluir. Beleza, essa pré-condição funciona. Mas para eu me cadastrar, eu acho que não funciona, né? Todo mundo concorda? E também, por exemplo, essa validação é na tela de login. Mas se eu for ali pensando no CRUD em si, no objeto do CRUD, de cadastro, não incluir cadastro, seria você passar os dados e realmente ele pode fazer uma validação e dizer, ó, você já está cadastrado, você está querendo se cadastrar de novo, esqueceu que você já tem cadastro conosco, faz tempo que você não vem aqui. Então, só coloquem aqui os dois tudo junto, então o cliente vai informar tudo, certo? Quando ele for fazer o cadastro. E a exceção, certo? O cliente já cadastrado, ele pode ir para uma tela de login, ou, enfim, o caso de uso pode ser abordado também. Seria uma especificidade do seu sistema. Beleza, isso aqui é aceitável. Aqui não dá para ele realizar o login e se cadastrar, beleza? E aqui, como aqui é o CRUD em si, ele não tem o passo de login, como foi aqui nos casos Bahia, né? Então, não tem aquele teste, certo? Tá, já logou na minha conta. Enfim, vamos adiantar por causa da hora. Só essas correções aqui, certo? Então, o CPF informado é inválido, retorna o passo 1. O endereço inválido, avança para o passo 3. Alteração fere a regra de negócio. O sistema informa qual a regra de negócio impede a alteração. Mas tem regra de negócio? Vocês colocaram alguma regra de negócio sobre esse cadastro? Se tiver, vocês têm que especificar lá em cima. Eu não vi nenhuma. Tá? Então tem que ter um requisito para cá, para essa regra de negócio aqui. Beleza? Regra de negócio geralmente é algum requisito não funcional, né?
mas tem aquele funcional, por exemplo, do 40%, né? Gerenciar catálogo é a mesma coisa. Então, inserir o gerente informa. Aí aqui você pode dizer, ó, pré-condição. O cara tem que estar logado, certo? Por quê? Porque eu vou incluir um filme novo. Então, eu tenho que logar para dizer, ó, eu tenho permissão, eu sou gerente, eu loguei no sistema, eu tenho permissão de incluir um filme. Então, aqui faz sentido a pré-condição ter o login, certo? Aqui vocês já colocaram, né? Um login como administrador. Beleza, show de bola. Vou até apagar aqui. Vamos para frente. O gerente informa o comprovante de obtenção dos direitos autorais e o gerente informa dados sobre o novo filme. Também aqui, ó, vocês podem colocar tudo junto, certo? Isso aqui não seriam 2 passos, seria um passo só, certo? Aqui vocês podem incluir uma exceção de filme já cadastrado, certo? O cara pode estar tentando cadastrar o mesmo filme 2 vezes. Então aqui vocês podem colocar mais uma exceção, certo? Isso aqui é um passo só. Tá? Sempre que vocês tiverem uma entrada, lembram que eu falei que não é legal a gente colocar vários ins. Pode ter casos que tenham vários ins, mas a maioria é tudo junto. Então, eu imagino que seria uma tela assim, ó, incluir filme, onde aqui a gente tem vários campos. Pá, 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 e aí você vai preencher tudo, título do filme, número do contrato, se o número tem se o filme tem algum número específico de identificação, ano, diretor, diplomas, enfim, ou idioma, enfim. Aí você, quando vem aqui, você tem um botãozinho aqui, ó, de salvar e você salva tudo. Então é isso. Se você faz assim, ó, 2 ins, é como se você tivesse 2 telas. Primeiro, na primeira tela de incluir filme, você vai informar o número do contrato, informação e comprovação de obtenção dos direitos autorais, número do contrato. Aí aqui você não é interessante você botar outro que possa confirmar. Deixe um dado que seja mais, que ele vá colocar, entendeu? Porque aqui é como se eu fosse programador e fizesse, tipo, meu banco vai receber ou um número de contrato ou, sei lá, qualquer coisa, uma palavra. Aí eu vou e cadastro aqui esse campo como inteiro, número do contrato. Aí você vai e escreve um chá lá. Então, é bom decidir, tá? Então, você pode deixar o número do contrato, como a gente está tratando um caso hipotético. Aí é como se você digitasse, eu vou incluir um filme. Cliquei lá, cliquei em incluir um filme. Aí vai aparecer uma tela para mim com uma janela. Eu digito o número do contrato e boto salvar. Aí ele vai continuar e abrir outra tela para você incluir título. Entende? Então isso aqui tudo pode ser num em só. Tá? Aí você pode criar a seção aqui, ó, de filme já cadastrado. Consultar, o gerente informa qual item do catálogo deseja consultar. O sistema exige os dados do item. É bom você colocar aqui os dados. Então, por exemplo, o sistema vai informar o título, o ano de lançamento e o diretor. Só 3 informações. Aí o cara vai... e aí pode ter outro in aqui, onde o gerente seleciona o filme. Tá?
Se vocês tiverem alguma coisa a falar, podem ir falando, tá? Alterar. O gerente altera os campos a desejar. Alterar. Isso, exatamente. Eu não tinha lido. Foi a variante 1.2, beleza. Show de bola. Foi a variante 1.2. O gerente altera. O gerente confirma. A alteração. O sistema solicita uma confirmação antes de remover o item do catálogo. O gerente confirma, beleza. Licença de exibição não identificada. Vocês têm uma validação para isso? O sistema informa que o número da licença é inválido, beleza. Quem vai se virar para fazer isso aí é o programador, tranquilo. Item inexistente. O sistema informa a inexistência do item. 1.1b. 1.1. 1.2.1. Desculpa. Aqui Tá errada a numeração. Que item inexistente seria esse? Revejam isso aqui. Eu acho que seria para questão de consultar. Mas se na consulta vocês fizerem aqui, ó, por exemplo, o sistema exibe os dados e o gerente seleciona um dado exibido, então obrigatoriamente ele vai escolher um filme que existe, tá? Depois vocês olhem isso aqui com mais calma. Realizar check-in. Rapaz, eu pensei que era 20 minutos para ver, mas na verdade eu estou corrigindo o trabalho inteiro. É porque isso aqui seria mais uma correção mesmo para dar nota, né? Mas é bom esse primeiro, tá? Porque quem já está fazendo os seus que estão olhando, vai corrigindo de vocês para que a gente, quando vocês trouxerem, já esteja corrigido mais ou menos esses problemas, beleza? Pois é, e aí, ó, o dez vem. Fizer as correções direitinho, deixar tudo amarradinho, tranquilo. Observando isso aí, vocês vão observando também que os casos de uso tem que estar nos requisitos e também na descrição, o que vocês descreverem tem que estar dentro do sistema, vai dar certo. Realizar check-in. Tem que ser realizada a compra e a emissão do ingresso anteriormente, o cliente será liberado para entrar na sessão. Esse aqui também ficou, ó, dois ins. Então, assim, o sistema informa o número de ingresso do cliente. O funcionário, né? O funcionário informa o sistema o número de ingresso do cliente. Essa parte aqui, eu não estou vendo necessidade do cliente confirmar a identificação. Seria ele o quê? Não entendi isso aqui. Seria mais para questão de comprovação de direito à minha entrada ou algo do tipo. Mas ele não vai comprovar. Ele vai comprovar isso na compra do ingresso ou no check-in, ou na entrada, né? Tem que ver Foi isso. pensando, a gente botou pensando mais em tipo uma compra online,
verificação vai ser feita no check-in. Entendi. Então, eu acho que eu vi uma variação na compra do ingresso, certo? Aqui, ó. Vocês vão ter uma variação aqui também, tá? A variação quando o cliente normal faz o check-in e a outra é quando o cliente meia entrada faz o check-in, tá? Então, criei essa variação aqui, mais ou menos semelhante à variação que vocês criaram aqui. Beleza? Compra do ingresso. Identificação do cliente não condiz com o presente. O cliente apresenta comprovante de indexação válido. A identificação do cliente não condiz com a presente do ingresso. Então, beleza. Faltou formatar esse aqui, né? Mas dá para entender. Cliente, funcionário, falta os outros campos, mais tranquilo. Então, essa compra de ingresso aqui seria presencial, é isso? Isso. Aí, no caso, a gente ainda teria que criar um outro caso de uso para online, né? Isso, era isso que eu estava rolando aqui para procurar. Só que aí você pode fazer a venda a compra de ingresso como uma compra de ingresso, tá? E aí você pode fazer a variante aqui, ó. Como sendo uma variante para online e uma variante para presencial, tá? Ao invés de vocês fazerem dois casos de uso para compra de ingresso. Beleza? Então vocês podem criar a variante aqui de compra online. Compra online. Certo? Isso aqui, ó, vejam que isso aqui, ó, não vou marcar assim não, vou marcar assim. O cliente informa qual é o tipo de ingresso, abrange os dois, não abrange? Fora das variantes. O cliente escolhe os assentos, não abrange os dois? Fora das variantes. O sistema lista os assentos, beleza. Vejam se não tem um alt por aqui, tá? Para não ficar dois. Vocês podem fazer o seguinte, ó, trocar, fazer esse aqui para cima e esse aqui para baixo. Por quê? Porque vocês colocam aqui, ó, o cliente informa qual é o tipo do ingresso, certo? Mas tem a seção aqui também, né? Ele já mostra o... Beleza, que eu ia dar o alt, esse alt aqui, eu ia botar aqui embaixo. Então, o cliente informa a seção escolhida, o sistema lista os assentos, o cliente escolhe o assento. O cliente escolhe o assento desejado. Aí você pode botar um alt aqui, ó. Tipo, um alt aqui, ó, que o sistema ele informa opções de ingresso. Por quê? Um ingresso com esse um animal. Ingresso, certo? Por quê? Porque se não tiver ingresso meia, ele não vai disponibilizar mais, né? Não é 40%? Então ele vai mostrar só a opção de inteira. Eu nunca vi isso, mas no negócio de vocês tem.
Então vai ter. Se no negócio tem, Eu tem. acho, eu acho que eu me enganei na hora de explicar. Não, mas Não era uma limitação, era uma porcentagem mínima. se você disser que o negócio é assim, o seu sistema vai ter que atender o negócio. Se ele está atendendo o negócio, está certo, tá? Como ele vai funcionar, quem diz é o dono da empresa, tá? Então, se você está dizendo que ele só vende 40%, beleza, não tem problema. Veja que meu problema não é esse. O problema é tratar corretamente esses 40% nos casos de uso e que seu sistema atenda a essa necessidade do cliente. Então, vamos lá. Pode deixar como está, certo? Então, o seu sistema aqui, ó, tem um out. Então, ele vai mostrar as opções. Continuando, o cliente realiza o pagamento, o cliente informa qual tipo de ingresso, escolhe os assentos, lista os assentos, informa qual a sessão escolhida, lista de sessões disponíveis, talvez, eu não vou nem marcar isso. Tá? Mas isso aqui tá, o cliente informa o filme desejado, o sistema exibe a lista de catálogos, eu acho que tá também. Por que eu estou marcando isso? Porque isso envolve as duas variantes. Então, dentro da variante, você vai colocar só o quê? A diferença entre a compra online e a compra presencial. O que muda tipo assim, aqui seria o cliente, aí no outro seria o atendente, né? Mas você pode deixar, certo? Você pode deixar o cliente, porque mesmo que seja de uma forma verbal, né? Quem vai escolher é ele, né? Ele que vai dizer, não, eu quero assistir o filme novo do Deadpool, que eu tô doido para assistir, mas não tô sem tempo. Então não é o cliente que vai informar? Então você pode deixar aqui fora. Você vai botar só a variante da compra online e a compra presencial. Então, na compra presencial, essa validação não vai existir, né? Então, vejam as outras coisas e coloquem a variante aí. Tá, e no final, esse aqui também, o sistema apresenta o ingresso. Aí aqui tem a variante do 8, variante do 9, cadê a variante do 9? Não achei, faltou fazer, ó. Façam a variante do 9. Faltou. Sistema informa o valor total da compra. O cliente apresenta o documento que comprove o direito à entrada do sistema informa o valor total da compra. Levando. Ó, essa parte aqui do sistema informa o valor total da compra. Tá aqui, ó. Então, talvez tenha essa variante aqui, talvez não. Essa variante aqui não existe, tá? Então você pode fazer o fluxo principal, sendo aquele fluxo do caminho feliz, o melhor caminho é onde o cara vai, compra e tal. Se o cara tem uma variante, que seria o quê? Ele ser a meia entrada, né? Então vamos ver como é que a gente faz aqui. Porque o sistema informa, perceba o que eu quero dizer, o sistema informa o valor da compra, não está nos dois? Tá, então isso aqui devia estar aqui, ó. Aqui. Antes do pagamento. Tá aqui, ó. Esses dois aqui, ó, o sistema informa o valor da compra, devia estar aqui, certo? E vocês têm que analisar melhor. Cadê Lucas? Saiu, foi? Lucas saiu, Fernanda e
Rayana, né? Vão anotando aí, certo? E entendam. Se vocês não estiverem entendendo, pergunte, para não fazer errado, tá? Então, a compra não vem aqui, ó. A compra não vem antes do pagamento. Como é que você botou o valor total da compra depois do pagamento, tá? Então, esse valor total da compra, sim, tá aqui, né? É a variante 8. Desculpa. Vocês não colocaram antes, mas colocaram dentro da variante. Ele tem nas duas variantes, então ele não precisa estar dentro, entende? Então, vocês vão colocar aqui, eu acho que encaixaria mais como uma exceção, e não como uma variante, não é? Eu acho que fica a venda do ingresso normal, e você bota uma exceção dizendo que, uma exceção se o ingresso for meia. Então, faça o seguinte, o cliente apresenta o documento e retorna o passo do pagamento, que ele ia entrar aqui em algum canto, tá? Fica melhor. Então, retire essas variantes daqui e coloque como uma exceção o ingresso a meia, porque o ingresso inteiro não tem nada. Tipo, ele é uma variante de quê? Ele não varia. Ele só tem, tipo, informa o valor da compra, que tem nos dois, tá entendendo? Então, não casou aí. Beleza? Estão entendendo, né? O cliente realiza o pagamento, então, pagamento cartão Express Pix, tranquilo, o sistema apresenta o ingresso. Beleza. Endereço inválido, o cliente informa o endereço válido, pagamento falhou. Essa questão do endereço, 2A, 2, não tá nada a ver aqui, velho. 1A, cliente não cadastrado, beleza, isso aqui vocês vão fazer a variante, né, para comprar online. E vejam também, por exemplo, se não encaixar bem a variante da compra online e a compra presencial, vocês podem fazer como uma exceção, se ficar só assim, ó, repetindo uma coisa nas duas variantes, tá? Só que isso aqui, ó, 2A, endereço inválido, não se refere ao 2. O 2 aqui exibe a lista de filmes, tá? Depois olhem isso. Pagamento falhou, sistema informa o cliente sobre a falha, retorna, passo 10. Eu acho que vocês devem melhorar essa exceção aqui. Tem nos slides uma exceção de pagamento mais detalhada, vocês podem ter copiado de lá, tá? Então, melhorem isso aqui. Vocês podem copiar de lá, é alguma coisa da validação do cartão de crédito, beleza? Faltou fazer essas variantes aqui, ó, anotem, tá? Faltou fazer essas variantes aqui. Faltou. Vamos lá. Realizar pesquisa de satisfação. Após o término da sessão, o sistema envia uma pesquisa para todos os clientes que realizaram. Realizar check-in. O sistema envia a pesquisa para o cliente. Não, acho que não. Isso aqui. Revejam esse caso de uso aqui. É aquele negócio que eu falei. Tipo, se for um caso de uso é o quê? Uma parada que eu vou acessar o sistema e fazer. Tá? Então, seria o quê? Seria como se eu acessasse aqui a Amazon ou a Casas Bahia, estou logado, tivesse uma opção aqui de eu vir aqui e
realizar pesquisa de satisfação, tivesse uma opção aqui, onde eu ia clicar e eu ia poder abrir uma tela aqui onde eu ia fazer minha pesquisa de satisfação, confirmar e sair. Entendam que os casos de uso são isso. É uma coisa que eu vou interagir com o sistema. Tá? Então, se a pesquisa de satisfação for uma coisa que tem no sistema, então que eu posso acessar e fazer, vocês têm que colocar aqui. Então, quais seriam os passos? O cliente vai se identificar, depois ele vai informar, não sei como seria a pesquisa de satisfação, ele vai informar satisfeito, ou vai informar uma nota de 0 a 10, melhor, tá? Então, beleza, depois ele vai sair do sistema. Ou, se o sistema não houver isso, então aqui você pode, como o cliente vai se logar, sempre tudo que tiver que o cliente vai se logar, você pode botar como pré-requisito que ele esteja logado para realizar a pesquisa, ou você pode botar uma exceção. Então, o cliente não se logou no sistema, aí você pode até copiar aquela exceção do outro caso de uso, né? O cliente não se logou e tal, beleza? Então, revejam esse caso de uso aqui, certo? Emitir relatório, tem o caso de uso lá do relatório, né, nos slides. Então, emitir relatório de satisfação. Deixa eu ver aqui que eu tinha notado. Emitir relatório de vendas. E pronto. Então, vocês colocaram lá em cima que vai ter relatório de despesa, relatório de receitas, eu anotei aqui, ó, e relatório de satisfação. Só estou vendo o relatório de satisfação. Então, ou vocês trocam lá e dizem que vocês vão emitir um relatório de satisfação, relatório de vendas e outro relatório que vocês queiram, e eu aconselho até que vocês incluam mais, porque parou aqui no 7, eu boto mais uns 2 casos de uso aí, ou 3. Vocês podem criar um caso de uso aqui, ó, de alteração de ingresso, se o sistema permitir, tá? Então, como seria? O cara loga, o cara vai informar qual é o ingresso do filme que ele comprou e vai dizer que ele quer trocar de sessão. Então, o sistema informa as sessões disponíveis para aquele filme e ele pode trocar para uma outra sessão. É uma possibilidade que se você disser, o meu sistema ele troca. O Cinépolis não troca, mas o meu sistema troca. Se ele quiser trocar para outra sessão, ele troca. Então, pronto. Vocês lembrem de incluir os requisitos funcionais e colocar lá na descrição do que o sistema vai atender. A troca de horário, certo? Troca de ingresso, certo? Para aumentar os casos de uso de vocês. Então, seria um caso de uso simples, onde o cara ia se logar, informar qual é o código do ingresso dele. Então, vocês podem pensar que ele pode trocar o filme ou o horário e ser obrigado a assistir aquele filme que ele escolheu. Então, até seria mais fácil, só o horário. Você dizer, ó, beleza, para esse filme que você escolheu, escolha aqui uma data. Aí ele pode trocar a data e dizer, ó, beleza, agora nessa data a gente tem tais horários, escolha um horário, tchau, já está pago e pronto, beleza? Vocês podem criar esse caso de uso aí, vocês podem criar outros casos de uso de relatório, de filmes mais acessados, filmes mais assistidos. Outro ponto que eu não vi, eu acho que vocês não colocaram no que o sistema ia atender. E se não colocaram, beleza. Né? Mas, se vocês disseram que o cinema, ele vende alimentos.
vocês podem querer entrar nessa seara aí, só que vocês aí vão aumentar demais o negócio de vocês. Então, eu não aconselho, tá? Deixa assim mesmo. O sistema, por enquanto, ele vai atender, e observem isso depois, dê uma lida, se é só mesmo a venda e o acompanhamento das vendas, inclusão de filmes e as vendas de ingresso, e criem mais mais uns casos de uso aqui, para ficar pelo menos 10, 11, tá? Então, eu dei exemplo de 2 aqui, pensei mais um pouquinho, eu dei o exemplo do relatório de filmes mais assistidos e dei o exemplo de troca de horário. Por que troca de horário é um caso de uso? Porque eu posso entrar no sistema, logar, trocar meu filme, do ingresso que eu já comprei, digitar o ingresso e sair, beleza? Então seria um caso de uso. Tá? Beleza. Por cima, contei aqui, então não conferi, mas eu contei aqui 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tem 7. Eu acho que vocês colocaram todos aqui. Aqui, ó, vocês vão botar, gerente vai emitir relatório, vocês têm que dizer qual relatório. Realizar cadastro. É que esse diagrama ficou desatualizado. Eu esqueci de mudar. Mas Não, a gente beleza. já. Eu só tô dando as dicas aqui, mas se vocês já estão fazendo, melhor ainda. Olhem lá o diagrama, que nos slides tem o diagrama lá do CRUD, ó. Isso aqui vocês colocam. Do relatório eu acho que é REL, eu acho. Assim também. Eu não vi nenhum caso de uso chamando o outro, mas deveria ter aqui, na compra de ingresso, ele ia chamar o cadastro do cliente, né? Na venda online, que vocês não fizeram. Então, quando vocês fizerem, certamente vai ter aqui na compra do ingresso aquele pontilhadozinho assim, ó, apontando daqui para cá, e o include, né? Include. Eita! Mas vocês entendem, tá? Então tem um pontilhadozinho dizendo que compra inclui um passo de cadastro, né? Então falta vocês incluírem aqui, ó, na compra, quando vocês fizerem a venda online, que o cara vai ter que se identificar. Não, vocês fizeram, né? O cliente vai informar a identificação, só faltou fazer cliente não cadastrado, vocês colocaram que ele informa. Então, vocês podem aqui chamar o gerenciar cliente, tá? Ao invés de botar ele informa. Acho que nos slides tem ele informa, mas depois nos slides de crudo lá tem um exemplo com include de cliente. Não está errado o cara informar tudo. Então, o cliente informa tal, nome, CPF, mas você já tem, para ficar um negócio mais elegante, né, e você não ter redundância, você fazer esse zero aqui não existe. Esse alt, eu acho que esse alt não precisa. Depois dê uma olhada lá nos slides, tem vários slides com esse exemplo aqui, ó, de cliente não cadastrado. Vocês podem copiar também de lá, tá? E depois vocês vão fazer isso aqui, ó. Ih, a câmera tá borrando que é o papel, né? Vamos ver se ela pega.
Esse aqui é um diagrama de sequência que eu desenhei, tá? Ó, desenhei na mão para depois fazer no computador. Foi aquele exemplo que eu mandei para vocês. Por quê? Porque eu acho mais fácil fazer assim, tá? Então, mas aí dá mais trabalho, demora mais. No computador você consegue alterar ali rapidinho. Vai de cada um, tá? Mas, Lucas, Fernanda e Rayana, né? Rayana. Eu não consigo nem ler o nome que eu escrevi. Como eu falei, o trabalho de vocês tá muito bom, tá? Tem muita coisa para corrigir, mas ele tá bem descrito, certo? As coisas que tem para corrigir parecem muitas, mas não são muitas, são alguns detalhes normais, certo? E aqui vocês vão incluir porque a ideia do negócio está bem feita. O que vocês vão abranger também. Então, essas correções aqui são mais fáceis. Difícil é quando você pega um projeto que você, tipo, não sabe nem o que é que o sistema vai fazer. Ou, pior ainda, quando você mistura, por exemplo, se vocês tivessem incluído a parte de alimentos mal feito, uma coisinha só de alimentos aí, e outra parte mal feita de venda de ingresso, com a gerência de filmes mal feita, aí, meu amigo, seria coisa para organizar, porque aí, para atender aquele requisito de alimentação todinho, você ia ter que fazer todos os requisitos que atendem aquilo ali, aquela especificação, e todos os casos de uso daquilo ali. Então, foi isso que eu falei, para já repetir em várias aulas. Se vocês têm um projeto muito grande, façam igual a esse projeto aqui, ó. Ele é grande, ele tem outras coisas, tem a parte de alimentos, tem a parte de administrativo, de gerencial, tem a parte de higiene, ó, a venda, né, de alimentos e tal. Então, teria que fazer a inclusão de produtos, a venda dos produtos, como é que ia ser feito o pedido, enfim. Gestão de marketing. Isso aqui eu não sei como é que o sistema ia trabalhar isso. Controle financeiro é uma parte muito grande também. Então, beleza, ele disse aqui que a empresa ela desenvolve essas atividades. Porém, aqui, ó, cadê? Aqui que é o principal, certo? Então, que a empresa quer do sistema. Então, se ele colocasse aqui que ele colocou que vai ter a venda dos ingressos, ele fez de uma forma mais descrita, né? Tá também, era isso que eu queria, bem feito, por isso que eu falei. Então, ele colocou que as necessidades, é uma plataforma web intuitiva, que vai fazer a venda de ingressos, a integração do sistema de vendas online presencial, uma seção de gerenciamento dos filmes. Se ele colocasse os alimentos aqui, ó, aí ele ia ter que fazer, tá entendendo? Então, vocês já fiquem sabendo como é que vocês vão diminuir o projeto de vocês. Como é que eu vou diminuir meu projeto? Assim, tá? Façam. 7h30, show de bola o projeto de vocês. Quando vocês ajeitarem tudo isso, eu acho difícil, quando eu for corrigir, eu achar mais algum erro. Então, façam isso que vai dar bom, tá? É o que eu falei. Vou fazer o sorteio hoje. E eu vou escolher para amanhã, aula de amanhã, mais alguns grupos para fazer a orientação, certo? A orientação de amanhã ou dos próximos grupos vai ser menor, não porque o grupo de Lucas, Fernanda e Rayana é especial, não, tá? Inclusive,
foi bom para eles que eles mandaram logo aqui, ó. Eu disse, falei 10 vezes na aula hoje de manhã, ninguém mandou, mas então foi ótimo para eles, e eu já sabia disso. Mas os próximos não vão ser mais rápidos, não porque, como eu falei, o grupo deles é especial, é porque eu vou ser redundante, tá? Então, vou acabar sendo redundante em alguns pontos que eu já tratei aqui, então a gente passa mais rápido. E eu vou escolher 3 grupos para amanhã, tá? Então, isso, foi bom. Assim, vocês que aproveitaram, aproveitaram. Amanhã, 3 grupos para a aula de amanhã, certo? Para fazer a orientação, tá? Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Sortear logo 3 números entre... São quantos grupos? Deixa eu ver aqui. 12, né? Se alguém agora quiser se pronunciar e dizer, ó, eu quero que o meu seja visto amanhã, pode se pronunciar, porque pode ser que eu sorteie alguém que está muito defasado ainda, que quer melhorar mais seu projeto antes que eu veja, e esteja alguém que esteja mais adiantado, tá? Então, ó, falem aí se alguém tiver interesse, senão eu vou sortear aqui e vai ser o projeto do jeito que está, adiantado ou não. Dou-lhe uma, dou-lhe 2, vou sortear. Entre 1, sai. Esse sorteio, Fernando, ainda não é da apresentação, é dos grupos que eu vou orientar amanhã. Os grupos que eu vou orientar amanhã na aula de modelagem amanhã. Grupos, vou selecionar 3 grupos para orientar amanhã na aula de amanhã de manhã de modelagem, tá? Se alguém quiser ser orientado amanhã de manhã, se pronuncie. Sim, vou fazer o da apresentação hoje, mas não é esse que eu estou fazendo agora. Certo? Então, ninguém quer se pronunciar, eu vou sortear 3 grupos para ser orientados amanhã, tá? Eu fiz uma postagem, Ana Letícia, você não viu, não? Foi aqui. Tá aqui, ó, projeto de banco de dados, tempo de apresentação, minutos para pergunta, tá tudo aqui. Talvez esteja faltando algum detalhe, mas acho que tá tudo aqui, tá? Eu não sei se eu coloquei de modelagem. De modelagem eu não coloquei sobre o projeto, mas eu vou colocar. É isso que eles fizeram, ó. De modelagem é isso aqui. Mas eu vou colocar lá também, assim como eu coloquei. Então, eu vou colocar para vocês. Ó, o projeto de modelagem vai ser entregue num documento, PDF, capa, sumário. Então, eles colocaram aqui já um resumo, uma contracapa. Vocês podem colocar
será melhor, mas o obrigatório é o que especificar. Então, vai ter a capa, vai ter o sumário, vai ter uma introdução sobre descrevendo o que é o negócio, certo? Sobre o que é o projeto de vocês. Depois, vocês vão responder o questionário, certo? É a continuação dos exercícios, tá? Requisitos, 3. Ele separou aqui requisitos não funcionais, né? Mas pode colocar tudo num só. Tipo, por exemplo, ele não colocou aqui, ó, requisito 2. As perguntas, você pode fazer 3 requisitos, aí você pode fazer 3.1 requisitos funcionais, tanto faz, tá? Ele separou aqui 3.2 não funcionais, ou pode ser assim também, como ele colocou 3, 4, 5 requisitos funcionais, ou 3.5 requisitos suplementares, tá? Então vai ser assim o projeto, continuação do trabalho de vocês. Aí depois, 6 casos de uso, aí vocês vão colocar todos os casos de uso, 7 o diagrama do caso de uso, diagrama UML dos casos de uso, e por fim, 8 vai ser diagrama de sequência, certo? Então, cada caso de uso vai ter um diagrama de sequência. Então, a ideia é que você já esteja com esses casos de uso pronto, que foi coisas que a gente já foi fazendo nas outras aulas. O diagrama também, faltando só o quê? Só essas correçõezinhas e vocês gastem esse tempo de uma semana para fazer o diagrama de sequência e uma semana para corrigir o trabalho, tá? Se vocês estiverem com tudo atrasado, 2 semanas não vai dar tempo, né? Mas se não, se você tiver como eles aqui, ó, eu acho que se eles se juntarem e uma tarde aí eles conseguem fazer todas essas correções e partir para o desenvolvimento disso aqui. Então eles vão ter aí até o dia 19, né, mais de 10 dias para fazerem os diagramas, certo? Mas eu vou colocar lá. Eu pensei que eu já tinha colocado de modelagem também. Falha minha, tá? Mas o de banco de dados já está aqui. Inclusive, você pode dar uma olhada lá. Eu botei até um exemplo aqui, ó. Mas eu frisei, tá? Para vocês, ó. É exemplo dos itens. O que eu quero que vocês entendam aqui é... Clara botou 2 semanas para fazer 5 seminários e 2 provas. Realmente é muito pesado, Clara. Mas, assim, é como se vocês tivessem, na última semana, vocês têm quantas disciplinas? Sei lá, 7 disciplinas? 6? 7. Aí todos os professores vão fazer prova. Aí você vai dizer, poxa, essa semana eu vou fazer 7 provas. Porque você vai ter que entregar, né? De cada disciplina. E, tipo assim, eu tentei ajudar já vocês, porque nessas 2 disciplinas eu botei uma nota de exercício e uma nota do projeto. Então, vocês vão ter que fazer, ao invés de vocês se matarem na última semana por uma prova, a ideia era que vocês estivessem já adiantados, né? Mas realmente é muita coisa para fazer, tá? 5 seminários, tá, caramba, os professores, se eu soubesse eu tinha botado seminário também, porque aí acaba, né? Vocês vão só fazendo, bom demais. Ó, voltando, ó, só para deixar frisado aqui, ó, que eu deixei esse documento no projeto de banco de dados para que, quando eu listei aqui, ó, o projeto deve conter a capa, o sumário, descrição do negócio, esquema conceitual é R. Aí vocês vão dizer, o que é esquema conceitual é R?
O que é diagrama R? O que é esquema de banco de dados? O que é código SQL? Então, para que vocês tirem a dúvida do que é, ó, esquema conceitual é R, eu deixei aqui, ó, é isso aqui, ó, tá? Então, vocês vão desenhar o negócio de vocês, tá? Esquema do banco de dados, aquela paradinha que eu falei nas últimas aulas, que vocês vão escrever as relações, os atributos, colocar quem é chave com uma linha sublinhada, quem é chave candidato com duas, se você olhar aqui, esse aqui tem duas, é porque o zoom está pequeno. Dizer aqui, ó, a chave estrangeira, dependente tem uma chave estrangeira CPF, que aponta para funcionário, e qual é o método de exclusão, propagação, tá? Então, isso aqui é o esquema do banco de dados, onde você vai descrever todas as tabelas, dizendo quem são os atributos e as relações entre elas, tá? Então, tem uma propagação, aqui é um cascade, propagação e cascade é a mesma coisa. Você pode botar o not null, certo? E aqui é o diagrama R, certo? Diagrama R, vocês vão fazer do banco de vocês, e o código SQL, que ó, você vai criar o esquema, certo? O nome do esquema, e você vai dizer qual é a base que ele vai usar, que ele botou o nome MyDB, mas vocês podem botar o nome do negócio de vocês, aí vai criar as tabelas, certo? Depois, ó, tem os constraints. Isso aqui é um exemplo, tá? Eu copiei e coloquei para vocês, mas vocês vão criar do banco de vocês. Então, vocês vão criar, basicamente aqui, o que é que ele faz? Create o esquema, ou a database, a gente já sabe que esquema é uma database. Use o database, né? Que senão ele dá pau. Então, aqui, ó, create as tabelas. Ele vai criar todas as tabelas. Cria a tabela, cria a tabela, cria a tabela, criei a tabela, criei a tabela, criei. Tá? E aqui ele coloca os constraints, que são os mesmos desse aqui, ó, chave estrangeira. Tem seminário de 8 horas, né? Tu que vai apresentar, é Clara? É eu mesmo. Eu e minha equipe. Quem é a tua equipe? Ana Letícia, Carlos, Paulo e João. Ana, Letícia, Carlos, Paulo, João e Clara. Podem ir, tá? Clara Mendes, viu? E tem outra equipe também, viu? Depois da, mas depois. Depois da sua? Calma. Uhum. Só lhe avisando. Beleza, Clara. Pode ir lá conversar com sua equipe para se organizar. Obrigada. Eu já vou encerrar aqui, tá? Só estou mostrando alguns detalhes do trabalho e vou fazer a chamada. Bom trabalho aí, boa apresentação aí para quem for apresentar. Obrigada. Nada. Beleza? Pronto. Então aqui, ó, se vocês tiverem dúvida, qual é o diagrama R, qual é o esquema do banco de dados e qual é o esquema conceitual. A ideia aqui também é a mesma, tá? Que vocês já estejam aqui, ó, no diagrama R e que falte só fazer o SQL. Então, vocês vão ter 10 dias para fazer o SQL, porque, apesar de eu não ter passado exercício, que vocês reclamaram tanto, que estava cheio de exercício, então parei o exercício aqui, eu acho que foi aqui, ó, no esquema. Mas era para vocês já terem feito o exercício do diagrama R e estarem aqui já, com isso aqui pronto. Só precisando fazer o quê? Na orientação, alguns ajustes aqui, besteira, e pronto. Só com esse tempo para fazer o SQL. Realmente, se vocês estão muito atrasados no trabalho de vocês, vai ficar apertado esse tempo, tá? Mas esse anexo
é só para você ver os exemplos dos itens, né? Você não tem a formulação de trabalho aqui. Então, você vai ver aqui o item, esquema conceitual R, esquema do banco de dados, diagrama R, beleza? Aqui tem a descrição do projeto. Vou sortear amanhã, ninguém falou, né? Quem vai ter orientação de modelagem amanhã. Então, o que é que vocês vão fazer? O grupo que for sorteado hoje, podem mandar para mim por e-mail. Se não mandarem, vocês abrem amanhã. Se não mandarem nem abrirem amanhã, eu vou marcar como que vocês não quiseram uma orientação, o projeto está tudo ok, não tem problema, tá? Isso aí é só para quem tem dúvida. E mesmo quem for amanhã e não tiver muito adiantado o projeto, como alguém falou aqui que eu não vi, que estão querendo melhorar mais para mostrar, não tem problema, é bom que eu já digo tudo que vocês têm que melhorar, tá? Eu vou sortear 3 números agora. Então amanhã, ó, grupo 9, amanhã, orientação dos grupos 9, 5 e 2, tá? Então avisem aí ao pessoal, beleza? Eu vou botar também lá no mural, só para ficar registrado. Os 9, 5 e 2, beleza? E, pessoal, hoje eu não vou. Hoje eu ia fazer o sorteio dos grupos que iam apresentar, mas eu ainda vou ter que calcular quantas apresentações vão dar em 2 horas de aula, né? Para saber, tipo, quantos vão ser na quarta, quantos vão ser na quinta, né? Quantos vão ser na sexta. Então, vamos fazer isso amanhã. Hoje à noite eu já vejo mais ou menos quantas aulas, tá? E amanhã a gente faz esse sorteio de quando serão as apresentações de vocês. Eu sei que vocês estão querendo saber para se organizar, mas como é que eu vou dizer? Que são 5 a apresentar na quarta, se eu não sei se vai dar tempo, né? Então, eu pensei nisso agora também, tá? Vou fazer a chamada aqui para vocês irem para a sua próxima aula. Depois eu escrevo melhor isso aqui. Tá aqui 2 aulas. Vamos lá. Quem eu for chamando pode ir saindo. Quem quiser tirar alguma dúvida pode ficar aí no final. Alan. Já vi que está digitando. Amanda. Ana Carla. Ana Letícia saiu, não foi? Carlos. Não. O André. Angélica. Arthur. Presente. Bianca. Brendo. Carlos Eduardo saiu, né? Clara Mendes saiu. Cleison. Cadê Cleison? Cleison não falou hoje, né? Eu acho que ele tá fora. Eleazar.
Eleazar não está aí. Henry. Fernanda presente. Gabriela. Cadê Gabriela? Gabriel. Giovanni. Pronto. Manda ela mandar o certificado que ela recebeu lá para mim, por favor, Viviane. Acho que eles já receberam essa orientação, né? Giovanni já disse presente. Janiele já disse presente. Jennifer. Jennifer está aqui, certo, hein? João Pedro. Valeu, Breno. Falou. João Pedro tá aí? João Vitor. Jobson. Jobson também não tá. Jonathan. Jonathan também. Clériston. Cleviane. Lucas. Luzivânia. Luzivânia, depois que terminou a aula, eu vi um comentário seu sobre suas faltas. Eu tenho que ver com a coordenação como é que vai ficar isso, tá? Porque eu não sei como é que eles vão adotar. Você chegou a falar com eles, você disse, mas não sabia o que era. Me lembre depois sobre isso, beleza? Marcelo foi embora. Me lembre